Olá a todos, bom gente, aqui fazer mais um vídeo agora sobre a continuação do estudo sobre o livro de Apocalipse e Mateus. No vídeo anterior nós lemos então alguns versos, tá bom? Eu vou botar aqui em português para você ver que logo no primeiro momento nós vemos que Jesus sai do templo e ele chama os discípulos e mostra toda a estrutura do templo, dizendo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós olhamos também o aparato crítico aqui, tá? E ele nos informou que essa palavra aqui, apotoiero e poreuto, né, e se aproximando dele, Jesus, ela só mudou alguma parte gramatical aqui, que na verdade só mudou um texto, mas não teve muita referência de alterar em nada assim tão absurdo. Nós vimos também a chave linguística aqui, algumas opções de algumas palavras aí também, tá? E vamos dar então agora continuidade ao verso de número 3. Vai ser algo muito extensivo mesmo, porque na verdade nós estamos analisando verso por verso para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá bom? E no verso 3 ele diz assim: depois de Jesus mostrar o templo, toda a estrutura, e dizer para os discípulos que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, o que não vai ser derrubado? O templo, tá? Ao qual Jesus tinha saído. E ele continua dizendo aqui: depois que ele saiu do templo, ele mostrou aos discípulos o templo, dizendo que aquele templo, aquelas pedras daquela construção, não ficaria mais ali. Ia ser tudo colocado abaixo. No verso de número 13 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos, tá? Que é exatamente o que está em grego aqui, ó. Atemeno deltu, tá? Assentando-se, porém, ele, epito horos, sobre o templo, tu, elaio das oliveiras, tá? Catemeno, então ele começa agora a, a, a outra parte da conversa, exatamente aqui, ó. Quer ver só? Vou mostrar aqui para vocês, catemeno, né? Que ele começa a falar aqui. Deixa eu só me Crites, Catemeno, cadê você? Aqui, ó. Catemenos, aproximando-se deles, tá? Os discípulos. Aqui, ó. Onde está aqui? Os discípulos. Apresentando, aproximando deles. Tá, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximando deles os discípulos. Tá? Aqui, ó. Matetai. Tá? Então, o que os discípulos agora vão fazer? Agora que o texto de Apocalipse começa a descrever exatamente isso aqui, ó. Verso de número 3. Olha só que interessante. O texto aqui é o princípio das dores, tá? E aproximando-se dele os discípulos, e aproximando-se dele sobre o Monte das Oliveiras, tá? Aproximando-se dele os discípulos, em particular, Cat e Dian, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Cat Indian. Em, tá? É uma preposição de posição, tá bom? E ela está exatamente aqui, ó. Cat Dian, aqui, ó. Cat e Dian. Nessa ela traz a mesma coisa, só que o Códice Vaticano ele traz aqui um teta ao invés do tal, tá bom? Isso aí é mais uma questão de gramática mesmo. E ele deve fazer alguma observação aqui. Apatura, bonito, texto, tá? Texto foi modificado aqui e tal. Ele não dá muito, ele só fala mesmo da questão da estando ele perante o templo ali, né? Tá tudo bem. Aqui a nota aqui está dizendo mais questão gramatical, mas não muda muita coisa não.
em particular dizendo legontes, particípio, tá? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram ele e seus discípulos, em particular dizendo, em particular. Quero que você grave essa expressão aqui, ó. Em particular. A nova chave linguística aqui, vamos ver que nota ou que observação ela nos traz aqui. Ó. Catemeno, particípio de catemai, que é um genitivo absoluto, temporal. Tá? Houve um tempo, então eles se aproximaram. Elaia, oliveira, oliva. Toros toelaion, o Monte das Oliveiras, ou serra ao norte e leste de Jerusalém. Catidia, classificado como um catealton. Tá? Aqui nós temos o tab, o teta, exatamente como está aqui, tá? Que não é o caso do Nestle Aland, mas é uma questão só de gramática. Para si, né? A sós, aqui, em particular, a sós. Aqui, quando estavam a sós com ele, tá? Dizendo, aqui, ó, participo de legou, dizendo, falando, comunicando ele. É um modal. E disse, que é o aoristo do imperfeito de legou. Eles diziam, ou seja, eles chegaram perto de Jesus, estavam falando isso. Falando o quê? Então, aqui, ó. Legon aqui, ó. Dizendo-lhe. Legontes, dizendo-lhes. EP, falando. Remi, falando-vos. Então, os discípulos chamaram Jesus em particular para de lhe dizer-lhes e falaram a ele. Isso que o texto está querendo dizer aqui. No grego, então, aqui, está dizendo que aproximando-se dele, aqui nós temos o dativo, os discípulos. Que discípulos? Discípulos dele. Em particular, cadiam, dizendo-lhes, fala-nos, epen rime, pote, quando tudo está isto, cai, ti, to, semeiam. Quando virá, ou quando acontecerá esses sinais, tá? Da tua, T6, da tua, aqui, ó, da tua parúcia, manifestação, parousia, a tua manifestação e sunteleias tu aionos. Isso aqui também que eu quero que você entenda, ó. Vou focar esses dois aqui, ó. Tá? Sunteleia tu aionos, que é exatamente o que está aqui, ó. Quer ver? Sunteleia tu aionos, aqui, ó. Sunteleias tu aionos. Vamos pegar essa conjunção aqui. Kai sunteleia tus aionos. Kai sunteleias tus aionos. Então vamos ler agora a tradução toda. Aproximando-se deles, os discípulos, em particular, falavam: diga-nos quando todas essas coisas e qual o sinal da tua manifestação e a consumação do tempo, aionos, de uma era. A consumação de uma era. Tá? A Bíblia diz tudo aqui, fala fim do mundo, que não está em concordância com o texto do Códice Vaticano, que ele traz aionos, quer dizer era, uma época. Nestre era traz aionos, quer dizer uma era, né? Uma era. Aqui, ó. Uma era, um tempo.
E isso é interessante, sunt eles tu aionos. Veja que sunt eles está no nominativo, parousia está no nominativo e era também está no nominativo. Então, ele está querendo dizer qual será o fim de todas essas coisas que você acabou de falar agora, que todas essas coisas. A destruição do templo, e o qual ele vai vir abaixo, que não vai ficar pedra sobre pedra, e a tua manifestação agora, tá? Parousia, a tua manifestação e a conjunção conectiva, o fim de tudo isso que você está falando. Veja que interessante isso aqui, ó. Dizendo-lhes, aí nós temos aqui, ó. Agora vamos destrinchar o texto por completo. Auristo imperfeito de legou, pote quando estai, né? Futuro de emi, aqui acontecer, quando vai acontecer, só isso aqui é teu, tá? Genitiva, parousia, vem de par em mi, eu estar presente, a minha presença, a minha chegada, tá? Par em mi, vem de parar, e em mi, que quer dizer eu sou. Então, estar presente, a minha presença, a minha chegada e a minha vinda para a visita oficial do imperador ou outro mandatário a uma cidade da província, assim como para uma epifânia de um deus, tá? Então, a parousia era uma identificação de que uma visita oficial de um imperador ou do mandatário de um alto escalão se manifestaria. Então, a palavra parousia quer dizer essa manifestação, essa presença dele. E no caso aqui está falando de Jesus Cristo. No Novo Testamento, tecnicamente térmica e tecnicamente para a segunda vinda de Cristo. Olha aqui, ó, para a segunda vinda. Por quê? Porque a primeira dele veio agora manifestado como homem, que é o que nós estamos vendo aí, certo? E a segunda viria agora ele com poder e glória, que é a segunda vinda, onde ele morreria, ressuscitaria, ele seria levado aos céus e estabeleceria agora o seu reino sobre a terra. Sunteleia, fim, acabamento, tá? Consumação, né? É um término de algo. Titosemeio tegeis parousia kai sunteleia tuaionos. Qual é o sinal ou prenúncio, semeion, sinal, de tua chegada, teu retorno, né? Ou teu retorno, e do fim da presente era mundial, ou do fim do mundo. Mas que mundo é esse que ele está falando? O mundo que ele vive, o mundo que ele está no momento. Não é o planeta todo. Porque o Brasil ainda não tinha sido descoberto. A América não tinha sido descoberta. A Ásia não tinha sido descoberta. Então, o mundo que ele está falando ali, o autor está colocando do mundo dele, do mundo que ele vive. Tá? Aion, era, aqui, ó. O que sinal anunciará o teu retorno e o fim do mundo? Os discípulos, pelo visto, associavam a destruição do templo ou o sinal que prenuncia com a parousia ao fim do mundo. O mundo que eles estão vivendo. É isso que ele está querendo dizer. E é interessante isso, presta bem atenção, que nos textos acima nós lemos que os discípulos se aproximam dele em particular. Eles não falam para todo mundo. Essa anunciação aí é feita para eles. Por quê? Porque assentando-se no monte das investigaram os seus discípulos em particular. E, em particular eles diziam: diga-nos quando serão todas essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, da era. Que é exatamente o que nós temos aqui. Tá? Então, essa outra parte aqui nós terminamos também para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? E que você entenda agora que os discípulos chegam em particular até Jesus e falam com ele em particular, tá bom? Não para todo mundo, mas restrito aos discípulos. Quando é a destruição do templo, quando é que vai ser derrubado ele, que não ficará pedra sobre pedra,
Ele está falando de destruição total mesmo, não vai ficar nada, zero, zero, zero. E do sinal da tua manifestação, da tua vinda, do teu poder e da tua glória agora. Quando isso? Quando se fechar a era, o século. Quando se fechar aquele ciclo. Tá bom? Algumas traduções trazem mundo. O mundo que ele está falando é o mundo que ele vive, não o planeta Terra. Que não existe esse termo aqui. Tá bom? E não se cabe a isso também. Então nós vamos passar então para a outra parte agora. O vídeo não ficar muito longo. Nós vamos entender agora qual é a resposta de Jesus. Quando vai ser a destruição do templo. Quando não ficar a pedra sobre pedra, que ele vai destruir totalmente. E quando é que vai ser esse sinal que vai dar-se a entender que a era foi terminada. Tá bom? Nos vemos então numa próxima aula.